De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a depressão é a doença do século. E hoje eu trouxe a Tainá aqui pra gente conversar um pouco, já que setembro é o mês da prevenção do suicídio. Então já fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai ser um papo muito importante. Oi, pessoas! Hoje eu trouxe a Tainá aqui, do Tainá Real, porque a gente veio conversar sobre depressão e a Tainá foi diagnosticada um tempo atrás, então eu achei muito importante a gente trazer essa pauta, uma vivência real pra gente conversar um pouco mais sobre esse assunto, que é muito importante, é extremamente necessário de ser debatido, mas antes eu vou pedir pra ela conversar um pouquinho, falar um pouco sobre o canal dela. Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Tainá, eu tenho 21 anos. Eu criei meu canal há pouco tempo para abordar um pouco mais sobre assuntos motivacionais, autoestima, conhecimento próprio e tantas outras coisas. Dá uma passadinha lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, Tainá, eu queria que você contasse um pouco de uma maneira bem assim, bem pessoal sobre a sua vivência. Como é que foi todo esse processo? Então, a primeira vez que eu fui diagnosticada com depressão, eu tinha 15 anos. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo, minha cabeça tava, assim, virada pra baixo. Eu tinha ido embora da cidade onde eu morava, com todas as minhas referências, e tinha vindo parar em Belo Horizonte com pessoas completamente diferentes do que eu estava acostumada. Foi, assim, um momento muito complicado e delicado para toda a minha família, porque ninguém sabia lidar direito com aquela situação. Minha família é cristã. Então, assim, a princípio, existia muito preconceito da parte da minha família. Por exemplo, eu escutava palavras como, cristão ter depressão é falta de Deus, enfim. Então, eu me sentia muito culpada por estar diante daquela situação e não entendia direito do que se tratava. Então, assim, desde os meus 15 anos, eu comecei a entender que eu tinha um quadro depressivo e que eu precisava de ajuda. De que maneira que você conseguiu conscientizar um pouco mais as pessoas que estavam ao seu redor da importância de falar sobre isso? Quais foram os sintomas que você sentiu para conseguir chegar a essa visão sobre a situação? Então, os primeiros sintomas que eu tive de depressão foi a falta de apetite, a falta de motivação. Eu lembro que durante o período entre, sei lá, um período de 3, 4 meses, eu devo ter perdido uns 10 quilos, porque eu emagreci muito, a ponto de os meus ossos ficarem saltados, assim. Eu passava o dia inteiro dentro do quarto, normalmente eu fazia uma refeição no dia, e olha lá, esse foi o primeiro estágio da depressão, assim, da doença, como que começou. E aí eu chorava muito, eu passava os dias muito depressivos, eu sempre fui uma menina muito alegre, mas de repente essa alegria havia sumido e eu não conseguia mais viver a vida como eu vivia antes. O primeiro momento que eu percebi que realmente eu precisava de ajuda foi numa tarde de sábado, que eu falei, cara, eu não quero mais viver, eu tô cansada e eu tomei muitos remédios. E, assim, a minha família, talvez porque na época não tinha tanta informação como tem hoje, não soube lidar bem com isso. Na verdade, assim, eu nem conversei com meu pai sobre o que tinha acontecido de fato. Eu vi ele muito preocupado, ele me levou pro hospital, eu fui medicado e tudo mais. E aí a gente não conversou sobre isso, sabe? Foi assim, a falta de diálogo não existia. Sim. E aí eu falei, cara, eu preciso de ajuda e eu acredito que minha mãe, por ela ser enfermeira, consiga me dar um apoio maior. Foi quando eu decidi sair da Bahia e vim para Belo Horizonte para tentar realmente melhorar, reerguer minha vida e tudo mais. Mas quando eu cheguei aqui, houve um embate muito grande, porque minha família não entendia o que estava acontecendo. Tipo assim, a menina tem tudo, e eu ouvi muito isso, a menina tem tudo, ela não tem motivo pra estar triste, o que tá acontecendo? Sim. E eu também não entendia por que eu tava triste, sabe? Eu me sentia muito mal por isso. Muitas pessoas acham que tem que ter um motivo plausível, tipo, aconteceu isso, isso e isso. Isso, mas é uma questão muito mais ampla do que essa situação. Saindo dessa atmosfera da sua família, em relação aos seus amigos, seus outros círculos, como é que foi essa relação? Teve uma percepção sutil em relação a isso? Foi banalizado, assim como muitas vezes na sua família também, por não ter conhecimento? Como é que é? Nesse período eu sofri muito bullying, por incrível que pareça. Quando eu emagreci, as pessoas me zoavam muito porque eu não tinha bunda. E aí eu comecei a querer externar isso de alguma forma. Eu tava sofrendo e eu queria mostrar isso no meu corpo. E eu fui lá e cortei meu cabelo muito curtinho. As pessoas, elas me zoavam de Maria Homem, Joãozinho, não sei o quê. Só que elas não entendiam o que tava acontecendo, sabe? Eu tava muito mal e todo mundo me zoava e isso só piorava. Só que, como as duas doenças normalmente estão atreladas, em seguida eu comecei a comer muito, ansiosa, sabe?
eu trocava o dia pela noite e eu comecei a comer demais e eu comecei a engordar. Então, assim, as pessoas de fora não percebiam o que estava acontecendo. E aí eu era criticada porque eu estava engordando, eu era criticada por conta do meu cabelo, eu era criticada porque eu queria só dormir. Gente, nessa época, eu falava... Minha mãe nem sabe disso, mas você tá vendo esse vídeo? Ignora. Eu tava no segundo ano do ensino médio, eu não gostava da minha escola. Porque as pessoas me criticavam muito. E aí, eu falava pra minha avó que eu ia pra escola. E eu ia pra rua de cima dormir no chão, na rua. Porque eu não queria ir pra escola. E aí, quando eu dava, tipo assim, umas 9h30, eu voltava pra casa e falava que os professores tinham me liberado mais cedo. Mas, na verdade, não. E, tipo assim, tudo que eu queria era dormir. E aí, eu chegava em casa... Ai, só não posso chorar. Eu chegava em casa e aí eu ia dormir. E eu passava o dia inteiro dormindo. Até chegar à noite eu querer comer pra compensar o dia. E a partir do momento que você começou a procurar um psicólogo, um atendimento que fosse um atendimento profissional, assim, de uma pessoa que pudesse trabalhar isso em você, de que maneira que você acha que isso afetou sua percepção em relação a você, às outras pessoas? Isso influenciou na sua autoestima? Como é que foi esse processo? Demorou muito tempo para que eu conseguisse, de fato, fazer um tratamento e entender que realmente as coisas estavam muito erradas. Porque, assim, a depressão, ela se manifesta de muitas maneiras. Tem gente que ela tem um processo contínuo e fica a vida inteira, tipo, no processo depressivo. E tem gente que, como eu, que, assim, tinha os ápices do momento que você tá em crise depressiva e em momentos que você tá, tipo assim... Tô de boa, eu não tô feliz, mas eu tô de boa. Quando eu tava de boa, eu não queria procurar ajuda, sabe? Ah, eu já tô de boa, eu não preciso de ajuda. Mas quando eu tava tendo uma crise nervosa, alguma coisa assim, era muito assustador pra mim. Eu tinha muito medo do que eu mesma poderia fazer comigo mesma. Tanto é que, assim, quando... eu tive que tomar medicação pela primeira vez, quando eu procurei um psicólogo, o psicólogo falou assim, olha, você precisa de uma medicação, vamos procurar um psiquiatra. Eu tomei a medicação por um período muito curto de tempo, porque eu tinha medo de ter os remédios. Eu tinha medo do que eu poderia fazer com aqueles remédios e como eu poderia afetar a minha vida. Então, assim, teve um momento que eu falei assim, eu não quero mais tomar remédio, sabe? Eu não vou tomar remédio porque eu não quero me machucar, eu não quero morrer. E quando eu tô tendo crise depressiva, quando eu tô no auge da situação, é isso que me dá vontade de fazer. Então, não, eu não vou tomar remédio mais. Mas, assim, o que, de fato, deu uma guinada na minha vida a respeito disso, ano passado mesmo eu tive uma crise muito grande na faculdade. Tanto é que os meninos, a gente já tinha conversado um pouco a respeito desse assunto, mas, assim, acho que é a primeira vez que eu tô falando abertamente. Tava tendo muitos problemas em um relacionamento. Tava tendo muitos problemas no meu trabalho, tava ficando muito cansada, muito sobrecarregada. E eu tava muito infeliz. Eu lembro que eu escutava uma vozinha dizendo assim o tempo todo: se mata, você não vale nada, você não presta, pra que você vai continuar vivendo? Você vai pra faculdade e você não tem amigo. Você vai pro trabalho e você só chega cansada em casa, o seu relacionamento tá ruim. E aí? E isso foi, assim, muito difícil pra mim lidar com essa situação. Mas quando aconteceu uma situação na minha vida que deu um basta em tudo isso, eu falei, eu preciso de ajuda e eu não vou desistir de mim. E aí eu encontrei minha psicóloga, que é minha psicóloga atual hoje, a Renata. Ela foi muito importante para que eu conseguisse encontrar a minha força novamente. Por quê? Falar cura, gente. Falar cura. Existem coisas que talvez você não consiga entender sobre você mesmo, você não entende da onde vem a sua dor, mas a partir do momento que você começa a colocar pra fora, de alguma forma você tá começando um processo de cura interior. Então, quando eu comecei a falar com a Renata, eu fui me curando aos pouquinhos, sabe? Eu lembro que quando eu cheguei na primeira sessão, eu só chorava. Eu olhava pra ela assim, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu tô muito cansada. E realmente eu tava muito cansada. Minha família não sabia o que fazer. Você precisa ter um ponto de apoio, sabe? Alguém que te ajude a tomar essas decisões a respeito de como melhor se tratar. Uma forma também de se ajudar são os tratamentos naturais. Sim. A gente sabe que exercício físico libera muito endorfina e é ótimo contra a depressão. Alimentação saudável, muito daquilo que a gente em relação ao nosso emocional é refletido na nossa alimentação. Cada um tem o seu processo e é importante a gente respeitar isso, entender que calma, tá tudo bem você não estar bem, mas melhor ainda vai ser se você conseguir procurar ajuda para que você volte a ficar bem, porque tem gente que ama você, você é importante, você é relevante não só pro ambiente que você está inserido, mas para a sociedade como um todo. Eu acho que é importante a gente ter essa consciência de que a gente não precisa suportar tudo sozinho, que a gente precisa do vínculo, do apoio das pessoas, que escutar é muito importante, assim como muitas vezes para uma pessoa escutar, a outra precisa falar, desabafar sobre tudo que tá guardado pra gente. A gente muitas vezes, eu até falei isso em um vídeo, a gente transparece para as pessoas
os pontos positivos da nossa vida e muitas vezes a gente guarda só pra gente as coisas ruins que muitas vezes precisam ser ainda mais faladas com outras pessoas para se sentir melhor do que necessariamente só as partes ruins. Como a gente está conversando aqui, buscar ajuda é muito importante, você não tá sozinho. E a gente tem uma instituição, né, muito importante que é o Centro de Valorização à Vida, o CVV, e o número é 188, então se você estiver precisando de uma ajuda, tá em uma situação que você precisa de alguém para te escutar, liga 188 que pode te ajudar muito. Muita gente se pergunta também o que fazer diante de uma situação onde uma pessoa com a qual eu tô convivendo tá com depressão, sabe? Sim. Porque, assim, as pessoas à nossa volta nesse processo, elas são muito importantes para que a gente consiga sair disso. Então, se você é a pessoa, no caso, que tá tendo uma pessoa próxima a você que tá nessa situação, cara, mostre pra ela que ela é importante pra você. Sabe, que não importa a dor que ela tá sentindo, não importa quais são os dilemas dela, que pra você pode ser até irrelevante, mas mostre que ela tem valor, porque todo mundo, a única coisa que todo ser humano quer é ser valorizado. Então, valorize essa pessoa. Não diminua a dor dela porque você acha que a sua dor é maior, ou porque você acha que é drama, enfim. Não diminua a dor do outro. Seja a pessoa que se disponha a ouvir, mas não só ouvir e falar, tô te ouvindo, mas tipo assim, cara, eu valorizo você e eu me importo com aquilo que você tá sentindo, de verdade. Muitas vezes a gente se perde em achar que o mundo é como a gente vê. Só que a gente esquece que, na verdade, cada pessoa tem um olhar diferente para o mundo. Então, a forma como a gente trata determinadas situações, como a gente reage a determinadas situações, como a gente se sente, é extremamente peculiar. Então, eu acho que a mensagem final que fica é essa de ter uma sensibilidade maior pelo outro e aprender a escutar, mesmo que seja entre as entrelinhas, o que não tá sendo dito. E assim como eu passei por esse processo, tem dias que eu fico triste, mas eu me sinto muito mais forte hoje, sabe? Eu não deixo a tristeza me dominar porque eu consegui entender do que se tratava, qual era a raiz do meu problema. E hoje eu vivo uma das melhores fases da minha vida. Eu tenho um estágio que me deixa muito feliz, eu tenho uma faculdade que me deixa muito feliz, eu amo aquilo que eu faço, eu criei um canal no YouTube com uma forma de passar o que eu aprendi para outras pessoas, porque isso para mim é muito importante, sabe? De você fazer diferença no mundo das pessoas. E, então, assim, se eu passei por isso, depois de tudo que eu passei, que não foram poucas coisas, das crises, de ser chamada de desequilibrada por namorados, enfim. Eu passei por tudo isso e hoje eu consigo me olhar no espelho e ter orgulho da mulher que eu tenho me tornado. Então, se eu consigo fazer tudo isso e se eu consigo passar por tudo isso, você aí do outro lado também consegue. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que cada vez mais assuntos importantes como esse tenham maior visibilidade, ganhem mais espaços. Agradeço a Tainá por ter participado aqui do canal. É muito importante para o crescimento desse lugar, trazer pautas importantes como essa, pessoas com diferentes narrativas, porque vocês sabem que quem a gente quer é crescer junto. E aí corre depois pro Tainá Real, porque se vocês gostaram desse tipo de tema, vocês vão ver isso e muito mais sobre a vida, as diferentes questões existentes no canal da Tainá. Um pouquinho de filosofia, talvez. É isso. Obrigada, Era. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Eu espero que esse vídeo possa fazer diferença na vida de alguém. Um beijo, gente. Tchau, tchau.